dos recursos hídricos, da preservação e recuperação das áreas protegidas, da universalização e integralidade na prestação dos serviços de saneamento, mas o que nós precisamos mesmo é de que possa haver uma força-tarefa na defesa do Rio São Francisco no Parlamento brasileiro, por parte das bancadas, que são bancadas do Nordeste brasileiro, mas também dos ambientalistas, das bancadas ambientalistas do Congresso Nacional, a partir, portanto, desses projetos que signifiquem a revitalização do Rio São Francisco. A crise hídrica que vivenciamos hoje no país nos inspira prudência, planejamento, gestão, e isso tem nos mobilizado para propor esses dois projetos que dê entrada e que, imagino, possam ser, lutarei, proporei que sejam relatados pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente desta casa, que é o senador Otto Alencar, que, portanto, desta maneira, podemos atuar em parceria nestas e outras ações que visem o debate permanente e, principalmente, a defesa permanente do nosso Rio São Francisco. Considero que é mais barato, senadores, darei a Vossa Excelência uma parte, que é mais barato, mais racional, mais inteligente, pedagógico, economicamente e socialmente sustentável preservar os recursos que temos. Me permita registrar a presença do deputado Raul Jungmann, o qual, um longo período, foi ministro e me recebeu lá inúmeras vezes, inclusive implantou a política de cotas no seu ministério na época. Meus cumprimentos, uma alegria vê-lo aqui e ter essa lembrança. Cotas que hoje é uma realidade no Brasil. Mas lá no seu ministério nós já tínhamos aplicado. Vossa Excelência, no dia que instalou, me convidou para que eu fosse lá assistir. Um abraço a Vossa Excelência. Essa saudação é de todos nós, principalmente nesta luta que é nossa também em defesa das cotas raciais. Se trabalharmos bem, portanto, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, com seriedade e objetividade, teremos capacidade de resguardar as características naturais do velho Rio São Francisco, sem prejudicar as populações que vivem às suas margens. Somente assim teremos condições de preservar esse relevante patrimônio brasileiro com benefícios para as presentes e futuras gerações. Eu cedo uma parte ao senador Hélio, ao tempo também em que agradeço a atenção de todos. Me permite só antes que o deputado Sidney Miguel saia, ele foi deputado no meu tempo, está aqui também visitando a casa, um grande lutador das causas sociais no parlamento. Estivemos juntos numa época, inclusive. Seja bem-vindo também. Se quiser sentar aqui do nosso lado, será um orgulho. E registro também a tua filha, né? Qual é o nome dela? Júlia, filha de um grande parlamentar e ex-ministro. Seja bem-vindo à casa. Senadora Lídice da Mata, Vossa Excelência traz um assunto da mais alta relevância a essa casa para discussão. Quero dizer, senhora, que o Rio São Francisco, que é o Rio da Integração Nacional, não é uma questão só da bancada do Nordeste, é uma questão de todas as bancadas do Brasil. Me solidarizo com as palavras que Vossa Excelência coloca. Revitalização do São Francisco. Eu, como analista de infraestrutura, a carreira que cuida do PAC nos ministérios da área da infraestrutura, sei o tanto que os meus colegas analistas de infraestrutura, tanto do Ministério da Integração Nacional, do Ministério do Meio Ambiente, se esforça, tem trabalhado bastante para destravar obras do PAC, obras essenciais estão sendo feitas no São Francisco, mas na hora H sempre falta uma coisa ali, falta coisa acolá, e esse projeto vai rolando, e vai se eternizando ao longo do tempo. Então, eu quero dizer para a senhora, Excelência, que eu estarei na Comissão de Infraestrutura, como titular na Comissão de Infraestrutura, provavelmente com nosso amigo, a Vossa Excelência, a Excelência Garibaldi Alves, né? E vamos trabalhar muito
para que essas propostas de infraestrutura, que com relação ao Rio São Francisco, se agilize, né? Porque são de alcance social enorme e muito importante para o nosso país. Sabemos que nós devemos discutir o melhor aproveitamento, inclusive, daquele canal, talvez até como uma fonte geradora de energia fotovoltaica por cima dele, para aproveitar todo aquele espaço de 700 quilômetros, 10 metros de largura, que vai ficar ali vago, tá certo? Queremos também estar discutindo, né, um melhor aproveitamento, um reestudo da questão da barragem de Três Marias, que é uma barragem importante do Rio São Francisco, que pode regular grande parte desse rio, que tem morrido ao longo do tempo por uma falta de uma regulagem, um melhor aproveitamento das águas das chuvas, tá certo? Então nós precisamos estar debruçados sobre uma discussão de importância capital como essa, inclusive para a nossa própria matriz energética brasileira e pela importância da revitalização e do custo da vazão de água desse importante rio nacional. Então quero só colaborar com Vossa Excelência, deixando claro que é do interesse nosso, é do nosso país. Eu, quanto goiano de nascimento, mas senador pelo Distrito Federal, quero dizer para a senhora que estarei solidário, alerta, a todo tempo e toda hora, para me somar aos esforços de revitalização e de melhor aproveitamento dos recursos naturais do nosso querido Velho Chico, o nosso Rio da Integração Nacional. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela parte. Obrigado, senador. Eu que agradeço e reafirmo que o abastecimento, as águas do Rio São Francisco, que serviram para abastecer tantas populações, hoje muito próximas, se mantêm sem abastecimento de água. E nós precisamos pensar obras de infraestrutura, sim, que venham na direção da integração de bacias, como esta que está sendo feita, da integração da transposição do Rio São Francisco, que os baianos lutam para que o Eixo Sul possa servir para o abastecimento de toda parte de uma região na Bahia, ali próximo de Jacobina, mas que nós também podemos pensar como ideia de futuro no Brasil, uma integração de bacias entre rios do oeste brasileiro que podem ser integrados ao Rio São Francisco para fazer a sua manutenção, fazer a sua permanente revitalização. Essa e outras propostas devem servir para que nós possamos aqui discutir duas questões. A revitalização do Rio São Francisco, a situação da crise hídrica nacional e da situação dos nossos rios em todo o Brasil e também a situação de abastecimento, os projetos de abastecimento humano, de abastecimento de água em nosso país. Muito obrigada. Galides da Mata, os cumprimento pelo pronunciamento, o brilhantismo de sempre. Enfim, senador Ana Amélia, que tolerantemente ficou esperando aqui, eu fazendo as mediações aqui, o próprio senador Galides tinha que viajar, tinha que sair, digo, tá, eu explico para a senadora Ana Amélia, tal, só que não combinei o jogo com a senhora, né, senadora, mas combina comigo, então, que ela vai pegar o meu lugar. Prazer, senadora Ana Amélia, só na tribuna pelo tempo que for necessário. Pois é, senador Paim, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, colegas senadoras aqui nesta casa. Senador Paim, nós continuamos, e eu sei que Vossa Excelência já tomou iniciativa ontem ao assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos do Senado, de debater do ponto de vista do trabalho a questão relacionada à greve ou paralisação ou movimento dos caminhoneiros. Qualquer que seja a designação do que aconteceu, demonstra claramente a capacidade que essa categoria tão importante para a vida do país pode exercer. Porque nós temos uma dependência praticamente exclusiva do transporte rodoviário e todos os setores econômicos que dependem da mobilidade dessas cargas se manifestaram
em relação a isso. Hoje, aqui em Brasília mesmo, na capital da República, o centro da nossa capital, houve um ato fazendo parte dos protestos iniciados há 2 semanas contra a alta do diesel, o valor dos pedágios e a redução do preço do frete, entre outras pautas da categoria. Os veículos seguiram em fila indiana pelo eixo monumental, com o intuito de sensibilizar e obter também aqui o apoio da sociedade. Afinal, a queixa do aumento do combustível, do diesel, especialmente, não é apenas do caminhoneiro, é também do cidadão que, com a sua moto, vai botar 1 litro de gasolina, ou do transportador de coletivo, micro-ônibus ou transporte lotação, qualquer um que seja, também tem a mesma queixa. O próprio contribuinte, o consumidor, que tem o seu veículo para sair da sua casa para o trabalho, também está reclamando desta alta inesperada dos combustíveis, junto com o aumento da tarifa de energia elétrica e do preço da água. Esse conjunto de problemas, claro, se aflorou com a paralisação dos caminhoneiros. O buzinaço aqui na Esplanada dos Ministérios, na tarde de hoje, fez parte deste movimento que deu uma trégua ao governo. Até o dia 10, nessa trégua, penso que seria necessário um esforço redobrado para se chegar a bom termo no atendimento a essas demandas. E eu espero também que na audiência pública que a CDH, presidida pelo senador Paulo Paim, na segunda-feira, aqui no Senado, ela também dê a direção desses procedimentos. Uma das demandas solicitadas pela categoria foi em relação à lei do caminhoneiro. E ela foi sancionada sem vetos, como queria a categoria, e o governo cumpriu a sua parte nesse particular, como também decidiu que nos próximos 6 meses não haverá reajuste do combustível. Ficaram pendentes ainda as pautas relacionadas ao frete e a questão relacionada ao pedágio cobrado em relação às cargas e aos eixos dos caminhões. Hoje, senador Paulo Paim, na instalação da Comissão de Agricultura, e da qual tenho a honra de presidir, junto com o senador Assir Gurgás, que é vice-presidente, os senadores Blairo Maggi e Valdemir Moca fizeram um requerimento para se realizar também ali no âmbito da Comissão de Agricultura um debate numa audiência pública já marcado para o dia 12 de março, para debatermos essa questão relacionada ao movimento dos caminhoneiros. Então, são pontos de vista de avaliação do tema, um especificamente sobre as questões sociais de trabalho, que é o seu caso, e a outra sobre as questões também sociais, mas com foco sobre o impacto disso sobre a economia, em particular sobre a agropecuária ou a agroindústria, já que no momento e quando houve a paralisação, muitos setores foram afetados. Não chegava a ração para os criadores de aves e suínos, não tinha a condução, não tinha o transporte para pegar o leite da propriedade para levar para a agroindústria. E isso acabou tendo uma solução de emergência, porque poderia o problema ser muito maior com a morte dos animais, e aí o próprio movimento perderia aquele apoio necessário que seriam dos produtores rurais. De qualquer modo, as estimativas feitas pela Federação das Indústrias no Rio Grande do Sul sobre as perdas revelam aí realmente que a economia gaúcha teve aí perdas bastante significativas, um cálculo dessas perdas de 4,6 bilhões de reais em função dos bloqueios gerais que aconteceram. Neste momento, a situação agora, com essa trégua, não há nenhuma rodovia que esteja obstruída. De qualquer modo, é preciso, portanto, que até o dia 10 exista uma iniciativa formal para o governo. E até o dia 10, então, acho que é o espaço que terá o ministro Miguel Rosseto,
que está encarregado pela presidente da República de conduzir e liderar esses entendimentos e essas negociações. Então, aliás, hoje na quarta-feira, os caminhoneiros da região sul estiveram lá no Palácio Planalto com o ministro Rossetto. E no próximo dia 10 haverá uma nova rodada de negociações entre caminhoneiros e empresários. Segundo a Secretaria-Geral, no caso o próprio ministro Rossetto, o encontro servirá para que o governo intermedie as discussões sobre como será elaborada a tabela com os preços dos fretes, uma das reivindicações da categoria. Então, que aqui, como Vossa Excelência, como o senador Mock e o senador Blair, que compõem uma comissão especial com o senador Eumano, foram designados pelo presidente Renan Calheiros para acompanhar este movimento, até porque se trata especialmente do senador Blair, os dois profundos conhecedores de toda, digamos, as dificuldades e o complexo que é a produção, e também uma explicação técnica sobre a questão dos eixos do caminhão, da carga quando chega na balança, a dificuldade que tem para calcular, porque, por exemplo, um caminhão carregado com animais que vai para o abate, o animal não fica paradinho, ele se move, então essa variação também pode alterar os valores e os pesos. Então, a decisão tomada, já faríamos no âmbito da nossa comissão um debate intenso sobre isso. E eu queria, então, salientar e agradecer aos senadores e ao meu partido progressista e ao líder senador Benedito de Lira pela indicação do meu nome a compor, a presidir a Comissão da Agricultura e Reforma Agrária. E queria também antecipar que faremos uma gestão com muita transparência e com muita participação dos senhores senadores. Vários senadores hoje estiveram lá dando a sua demonstração de disposição de tratarmos. Amanhã nós reuniremos todos os segmentos que costumam estar acompanhando o setor para que coletemos ali uma opinião geral para estabelecermos o nosso planejamento estratégico para este biênio 2015-2016 na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Os senadores Donizete Nogueira e também Ronaldo Caiado também deram contribuições para o debate que nós vamos fazer no dia... Nós vamos fazer um debate no dia 13 de março. Teremos uma audiência pública no dia 12 de março, aqui na comissão, para debatermos a questão do movimento dos caminhoneiros, que foi liderada este requerimento pelo senador, repetindo, Blair Maggi e Valdemir Mock, com apoio do senador Ronaldo Caiado. E no dia 13, nós estaremos em Não Me Toque, na Expo Direto Cotrijal, para debatermos, num ciclo de debates, a partir das 14 horas, debatermos a questão do emplacamento de máquinas agrícolas e tratores e ampliando, como foi aprovado hoje na nossa comissão, ampliando para tratar também das questões relacionadas à logística, porque hoje, à luz dessa questão da paralisação dos caminhoneiros, nós tivemos a demonstração clara da relevância desse tema para ampliarmos no nosso debate. Antes de encerrar essa manifestação aqui, pela liderança do partido, senador Jorge Viana, eu queria aproveitar que Vossa Excelência está na presidência também para me solidarizar com as vítimas das enchentes no seu estado, Acre, também dos nossos queridos senadores, o senador Sérgio Petecão, que Vossa Excelência aparteou, do senador Gladson Cameli, que representam o Acre. Tem os 3 senadores, sou testemunha aqui do esforço que tem feito para encontrar uma ajuda, seja uma ajuda humanitária pela sociedade brasileira, seja pelas ações oficiais do governo, Ministério da Integração Nacional, Defesa Civil e todos os órgãos que possam ajudar emergencialmente. Os relatos feitos por todos os senadores, as fotos trazidas por Vossa Excelência nesta tribuna, foram reveladores da gravidade desta, que é a maior enchente da história do estado do Acre. Um estado que foi também, de certa forma, desenhado pelas mãos de um gaúcho
Plácido de Castro. Então, nós hipotecamos a solidariedade, colocamos, inclusive, a nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária à disposição. Hoje, o senador Petecão lá manifestou esse interesse, de que forma nós podemos, de alguma maneira, colaborar para que os nossos amigos acrianos, que têm senadores aqui comprometidos com a defesa dessa tragédia, podemos colaborar. Queria também agradecer ao senador Assir Gurgás e aos demais membros da Comissão de Agricultura pelo apoio, pela aclamação. Cumprimentar aqui o meu amigo, meu colega, meu conterrâneo, senador Paulo Paim, que também, por aclamação, foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos, e a senadora Fátima Bezerra, que está estreando nesta casa, depois de uma passagem de grande respeito na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa do seu estado, do Rio Grande do Norte, foi também, por aclamação, escolhida vice-presidente, cargo que eu ocupei, senadora Fátima, até ontem, nessa mesma comissão, que será presidida pelo nosso senador Romário, o camisa 11, que será o camisa 11, 10 ou 11, lá também na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Então, eu penso que nós poderemos dar a nossa contribuição pessoal num esforço que será coletivo. E antes de terminar, senadores, nós estamos aqui vendo esse processo todo. Ontem tivemos uma sessão bastante relevante. Eu sou uma pessoa muito realista. Não temos, senador Paim, hoje Vossa Excelência e eu participamos de entrevistas em emissoras do Rio Grande do Sul, na Rádio Guaíba, e nós dois tivemos um ponto de vista. Não há crise que possa abalar a força das nossas instituições, os poderes têm que manter um equilíbrio respeitoso. Eu aqui assinei a CPI das órteses e próteses relacionadas à investigação de uma área que é de absoluto interesse público. Começou no Rio Grande do Sul, penso que a Unimed do Rio Grande do Sul teve uma parte relevante, a medicina do Rio Grande do Sul ajudou muito, um bom jornalismo investigativo, Giovanni Grisotti fez um belíssimo trabalho no programa Fantástico, e nós, então, apoio não só esta comissão da órtese e próteses, de iniciativa do senador Magno Malta, mas também as iniciativas do senador Randolph Rodrigues para a CPI do HSBC, que é muito relevante, e a CPI que trata da questão relacionada ao BNDES. Nós temos que assumir um compromisso com a transparência e com a responsabilidade. Ontem também o Senado teve um gesto aqui, eu diria, não de soberania, mas da demonstração das suas prerrogativas, quando o presidente, na noite de ontem, Renan Calheiros, anunciou a decisão de devolver a medida provisória que tratava das desonerações, das folhas de pagamento das empresas brasileiras, beneficiadas no ano passado que foram, argumentando as questões da inconstitucionalidade. Não foi um fato novo, isso já aconteceu em 2008, por iniciativa do senador Garibaldi Alves, um pouco comentado aqui pelo nosso colega também, Lazier Martins, mas eu penso que a casa sai fortalecida e por mais dificuldades, por maiores crises que nós possamos ter, teremos todos aqui o compromisso de manter inalterado a defesa intransigente da democracia, e a transparência é o caminho para que essa democracia, senador Jorge Viana, se fortaleça cada vez mais. Nós temos que fazer isso com muita responsabilidade, com muito equilíbrio. As dificuldades que o país está vivendo neste momento são muito graves. E nós não podemos abrir mão do nosso compromisso, da nossa responsabilidade ética em transmitir à sociedade brasileira a esperança e, sobretudo, a serenidade que a sociedade espera de todos nós, com o compromisso de promovermos um trabalho absolutamente sério, sem panfletagem, sem retórica, sem foguetório, sem câmeras de televisão, mas com o único e estrito objetivo de estarmos aqui cumprindo a missão para defender a todo custo a democracia em nosso país. E ela só se fará na medida que tivermos instituições fortes, um Senado e um Parlamento fortes, Senado e Câmara, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público. E essas instituições precisam, cito aqui a Polícia Federal, que está se revelando cada vez mais comprometida com o interesse republicano, que isso nos dá a certeza e a segurança
de que essa democracia não será comprometida, porque nós estamos comprometidos com ela. Muito obrigada. Senadora Ana Amélia, eu cumprimento Vossa Excelência, agradeço as generosas palavras. Vossa Excelência conhece tão bem o nosso Estado, de solidariedade ao povo do Acre. O povo gaúcho é um povo amigo e realmente Vossa Excelência não é incapaz de imaginar, Vossa Excelência conhece Rio Branco, o que a capital do Acre está passando. Então, daqui um pouco eu vou fazer uso da tribuna também, relatar um colega de partido de Vossa Excelência, que é o ministro Gilberto Ocas, está lá há 2 dias, a pedido da presidenta Dilma, cuidando pessoalmente, mas é uma situação de cortar o coração e muito perigosa para a população, porque é o funcionamento da capital do Acre que está se inviabilizando. Mais 8 centímetros de água